pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do videocast Diálogos, uma produção do grupo Trama Reputali. Se você usualmente vê André por aqui, deve estar estranhando um pouquinho, mas esse é o plano. Hoje eu invadi o programa com muito prazer para conduzir uma conversa especial e necessária. Para isso eu vou me apresentar. Eu sou Flávia Martins e eu sempre começo minhas falas honrando a minha ancestralidade. Todos, todas e todes que existiram e resistiram para eu estar aqui. Com destaque para minha mãe, Sônia Castro, e para o meu pai, Leandro Martins. Agradeço. Passando para minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, de 1,52 m. Hoje os meus cabelos eles estão trançados nas laterais, com um coque no alto da cabeça, e a transista caprichou em adornos dourados e no comprimento. Os meus cachos estão aqui em twists, na cor preta, chegando na cintura. Eu sempre uso maquiagem, é o meu momento de concentração e estudos, podcasts, audiocasts e audiobooks. O meu brinco e colar também são dourados. Eu estou usando um vestido que meu pai trouxe da Nigéria há 50 anos. Ele tem uma mescla de cores bege e verde com bordado em amarelo, meio dourado, mangas longas, e ele vai até os meus pés. Bom, eu sou formada em jornalismo pela UMESP, com pós-graduação em marketing pela ESPM, sou certificada em marketing analytics por Harvard e eu acabei de concluir o curso de carreira em conselho pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Especialista em diversidade, atuo no mercado há 30 anos, sendo que minhas experiências mais recentes foram como diretora executiva do Museu Afro-Brasil, CMO do Pacto Global da ONU e diretora da TransUnion. Olha, olhando lá para mais antigamente, eu participei da chegada da Telefônica ao Brasil, em 1998, com a popularização das linhas telefônicas e o lançamento dos celulares por assinatura, quando todo mundo pôde começar a pensar em ter um aparelho desses, né? E voltando à nossa realidade, é uma alegria estar aqui para celebrar o mês da consciência negra e o lançamento de um material que nasce da força da academia e da parceria entre a ECA USP e o grupo Trama Reputali. O e-book Diversidade, um guia prático, bastante rico, resultado de um trabalho coletivo incrível, que vamos falar mais para frente. E este episódio é sobre o papel da comunicação na construção de uma sociedade mais equitativa. Vamos falar o que esse book traz de novo e, claro, mergulhar na dimensão racial, que segue sendo urgente quando o assunto é diversidade. Na verdade, esse tema é urgente em qualquer situação em que estejamos analisando o passado, vivenciando o presente e pensando o futuro de nosso querido país, caso queiramos realmente, para além da intenção, uma transformação. E a ideia dessa troca é trazermos possibilidades desses futuros. Vamos nessa? No episódio de hoje, Diversidade em Foco, o papel da comunicação na construção de uma sociedade mais equitativa. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui comigo Maria Aparecida Ferrari. Ela é socióloga e relações públicas, mestre, doutora e livre docente em ciências da comunicação na Universidade de São Paulo. Professora dos programas de pós-graduação e graduação da ECA USP, coordenadora do grupo Comunicação Intercultural, Interseccionalidades e Governança e do colóquio acadêmico da Abracorp. É autora de livros e artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Selma Moreira, administradora com pós-graduação em Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional
e MBAs em Gestão Empresarial e Advanced Boardroom Program for Women. Já atuou como Head de Diversidade e Inclusão para a América Latina, foi diretora executiva do Fundo Baobá para a Equidade Racial, o primeiro dedicado exclusivamente à promoção da equidade racial no Brasil, e acumulou passagem por empresas e instituições como Walmart, Fundação Alphaville, FGV e JP Morgan. É integrante de conselhos e assembleias de organizações do terceiro setor voltadas à promoção da equidade racial e ao fortalecimento da cidadania. Bem-vinda, Selma. Um prazer estar aqui. E temos também Pedro Jaime, graduado em Administração pela UFBA, mestre em Antropologia Social pela Unicamp e doutor em Antropologia Social pela USP e em Sociologia e Antropologia pela Université Lumière Lyon 2, na França. É professor do Departamento de Administração do Centro Universitário da FEI, atuando como docente permanente no programa de pós-graduação em administração e no curso de graduação também em administração e da ESPM, onde é docente colaborador no programa de pós-graduação em comunicação e práticas de consumo e leciona nos cursos de graduação em jornalismo e ciências do consumo. Autor de diversos artigos sobre diversidade, cultura e organizações, também nos livros Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial e Sociologia das Organizações, Conceitos, Relatos e Casos. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Antes da gente começar o bate-papo, quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Nós sabemos como são as agendas, mas esse mês e todos os meses do ano deveriam ter esse tipo de foco. Com certeza nós sairemos daqui transformados e transformadas. Bom, o Guia da Diversidade na Comunicação. Por quê e para quem? Hoje, academia e mercado se encontram num diálogo que é, ao mesmo tempo, simbólico e transformador. O e-book que estamos lançando nasce da disciplina Relações Públicas Globais, no curso de Relações Públicas da ECA USP. A professora Maria Aparecida Ferrari e a professora Caliandra Conrad, candidata ao pós-doc, coordenaram o guia junto com estudantes da disciplina. Esse material será parte das comemorações dos 60 anos do curso de Relações Públicas da ECA USP, primeiro do Brasil. O guia foi pensado para uso tanto por organizações quanto por universidades, trazendo a comunicação como instrumento de equidade e transformação social. Professora, como nasceu a ideia do guia e o papel da ECA USP nesse movimento? Bem, como você disse, o guia foi resultado da participação de 61 alunos dos turnos matutino e noturno do curso de Relações Públicas, na minha disciplina Relações Públicas Globais, né? É uma disciplina que trata de mostrar a prática da comunicação nas organizações, principalmente organizações multiculturais, globais, internacionais, e que está diretamente ligada à questão da diversidade, né? E foi um trabalho maravilhoso que eu pude desenvolver com a Caliandra Conrad. Eu sou supervisora do projeto de pós-doc dela, e a ideia era justamente fazer com que os alunos fossem os protagonistas do guia, né? Então, em um trabalho conjunto, nós definimos 8 dimensões da diversidade, e dividimos os 61 alunos em 8 grupos. Cada grupo assumiu uma das dimensões e durante o semestre, de março a junho, ao final de junho, os alunos foram fazendo as entregas das categorias que são tratadas em cada uma das diversidades, cada uma da diversidade, da dimensão escolhida, né? Uhum. Então, foi muito interessante, porque o que nós notamos foi uma apropriação dos alunos pela temática da dimensão escolhida, né? E no caso, hoje aqui, que nós estamos fazendo um diálogo sobre a questão da equidade racial, né? Dado o mês
da consciência negra, em especial o grupo que trabalhou a dimensão raça, a gente pôde sentir em cada uma das entregas o comprometimento e o lugar de fala e como eles se apropriaram da temática, né? Então, o guia, como é feito para alunos, ele tem uma linguagem muito clara, uma linguagem coloquial, e as categorias são os temas que foram abordados sobre que aspecto. Então, por exemplo, nós temos uma categoria de filmes em que eles apresentam quais são os filmes que tratam da questão racial. Livros, indicações de leitura, conceito norteador, o que é raça, como a gente conceitua, que é um conceito muito complicado, mas trouxemos alguns autores para eles. Pesquisas que são feitas, né, com essa temática. E também casos reais que aconteceram, que foram divulgados por meio da mídia e que eles trazem esses casos e eles, então, fazem uma reflexão e deixam perguntas para os estudantes responderem, né? Então, o guia, ele é bastante completo para ter sido desenvolvido em tão pouco tempo, né? 4 meses é muito pouco, mas ele traz os elementos, vamos dizer, os elementos centrais para que o professor, o coordenador e os estudantes possam se aproximar a cada uma dessas 8 dimensões. Nós estamos aqui falando do mês da consciência negra, mas nós temos todas as interseccionalidades. Sim. Então, você poderia listar para a gente, porque eu estou super curiosa, quais são as 8 dimensões? Ok. Corpos dissidentes, longevidade, maternidade, pessoas com deficiência, povos originários, pessoas trans, refugiados... E raça. E a raça? Exatamente. Então, essas são as 8 dimensões. E é isso, o trabalho... E eu tenho uma segunda etapa do trabalho que é importante. Esse guia, ele só pôde se tornar viável, né? Por meio de um apoio imenso que nós recebemos da agência Trama de Comunicações, por meio de uma das suas sócias, a Leila Gasparindo, que inclusive foi minha aluna de mestrado, e que nos apoiou com toda a equipe de gráfica e de criação. Então, eles foram os responsáveis por dar um colorido, fazer o material o mais atraente possível para que ele pudesse se tornar uma realidade. Então, ele é um e-book que vai ser lançado a partir de agora, né, pela Trama, no mês da consciência negra, e no caso da ECA USP, a partir do próximo ano, no início das aulas, quando nós daremos início às comemorações dos 60 anos do curso de Relações Públicas. Você falou do trabalho da Trama ao longo do processo e na entrega do material, e como que nós teremos a potencialização da disseminação desse conhecimento pela Trama? A Trama vai divulgar o guia através dos seus clientes, das agências que ela tem contato, da sua grande rede de relacionamentos, né, com comunicadores. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não sei se existe algum material semelhante feito pelos alunos, né? Ele foi coordenado por nós. E algo que é bem importante dizer, que ao final de quando os grupos entregavam as categorias, obviamente que eu e a Caliandra fazíamos toda a revisão do material, e quando nós conseguimos fechar o guia, nós enviamos cada dimensão para um especialista. Então, um especialista em povos originários, um especialista em raça, um especialista em corpos dissidentes, né? Para que eles pudessem avaliar o material, para que
a gente possa, com muita firmeza, né, divulgar esse material e esse material ter uma base sólida nos seus conceitos, nas suas aplicações. Normalmente, você mencionou as referências de livros, de vídeos, que é o que nós vemos usualmente. E eu achei bastante interessante o recorte dessa parte de artigos, trazendo bastante para o ambiente de relações públicas, né? A vivência, casos reais. Mas mais curioso ainda a parte dos jogos. Ah, sim. Conta um pouquinho para a gente, por isso favor. foi... Essa parte foi muito... Essa categoria foi muito... bem aceita pelos alunos, e aí que brotou, né, a criatividade e sentir a dimensão como pertencente a eles, né? Então, cada grupo apresenta 2 jogos, né, em que eles simulam situações, né? Por exemplo, situações de racismo, situações em que você está convivendo com uma pessoa com deficiência, para saber como lidar, né? Eu costumo dizer que nós vivemos numa bolha e na nossa bolha não temos problemas, né? Quando a gente usa a régua da interseccionalidade, né? Somos todos iguais, da mesma classe social, mas nós precisamos furar essa bolha e ver que o mundo não é assim. O mundo é diverso, né? E por ele ser diverso, nós temos que aprender e apreender, né, como lidar com ele. Maravilhoso. Bom, o guia está disponível no endereço comunicacão, sem cedilha e acento, .tramaweb.com.br/ebook -diversidade-8, o número 8, -dimensões. Vou falar de novo. comunicacão.tramaweb.com.br/ebook -diversidade-8 -dimensões. Dimensões também sem acento. O guia nasce para inspirar, educar e provocar ação. Mas nenhuma transformação acontece sem encararmos as desigualdades mais profundas. E uma delas, a mais estrutural, continua sendo a de raça. Bom, a gente passa agora para o professor Pedro Jaime. A dimensão racial é um dos capítulos do e-book. Em um país com 56% ou mais da população autodeclarada negra, seguimos enfrentando desigualdades estruturais que se refletem no mercado de trabalho, na educação, na renda e na representatividade. Professor, a partir de uma abordagem socioantropológica, você pesquisou a trajetória de 2 gerações de pessoas executivas negras que atuavam em corporações sediadas em São Paulo. Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom dia para todos, todas, todes. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com essas mulheres negras potentes, com a professora Maria Aparecida também, que tem acompanhado a minha trajetória, e de conversar com um público amplo, inclusive extra-acadêmico. Um pouco inspirado em você, também quero saudar aqueles que vieram antes de mim, pesquisando essa temática. Não dá para citar todos e todas, porque são muitos, mas do meu mestre, o professor Gabengele Munanga, ao Abdias Nascimento, ao Clóvis Moura, a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, tantos outras e outras brancos, engajados ou pessoas negras que pesquisaram essa questão e que se possibilitaram que, a partir delas, né, eu pudesse desenvolver o meu trabalho e outras gerações possam seguir pesquisando essa temática tão central na sociedade brasileira. Essa pesquisa que você menciona foi fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Gabengele Munanga, posteriormente publicada como livro. Então, as pessoas que tiverem interesse podem buscar a referência aí. Foi publicado pela EDUSP, mas tem nas livrarias e espaços virtuais que vendem os livros, sem querer fazer divulgação de um espaço ou de outro, de uma plataforma ou de outra, de comercialização de livros. O livro, então, ficou publicado com o título Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial, embora o título, por questões editoriais, tenha ficado com o plural masculino. Eu pesquiso pessoas negras, homens e mulheres que construíram trajetórias profissionais no mundo empresarial. No livro, eu comparo 2 gerações de profissionais negros, uma que entrou no mercado de trabalho no final dos anos 70,
70, e que constitui, eu tentei justificar lá com base na literatura anterior ao meu próprio trabalho, a primeira geração de executivos negros no Brasil, isso porque autores que haviam pesquisado a temática racial antes de mim, inclusive estudos clássicos como o do Florestan Fernandes com Roger Bastide, testemunhavam que as pessoas negras, até aquele período final de 70, não chegavam a posições do chamado chefe de setor, né, chefe de seção, que seria o que a gente chamaria hoje de gerências, né, enfim. Então, consegui documentar ali mais ou menos no final dos anos 70 como a primeira geração de pessoas negras no mundo empresarial, assumindo posições gerenciais ou de direção no mundo empresarial, e iniciaram o percurso profissional no final dos anos 70, mas me concederam entrevistas no início desse século, quando já tinham chegado a posições de gerência e direção. E eu comparei com outra geração que entrou no mercado de trabalho no início desse século, portanto, 30 anos depois, ou 20 e poucos anos depois da primeira geração, e que aspiravam posições gerenciais ou de direção nas empresas. E basicamente o livro tenta identificar, compreender, analisar os contextos sociopolíticos que, digamos assim, emolduraram as trajetórias profissionais dos indivíduos dessas duas gerações. Para falar brevemente, a primeira geração entra no mercado de trabalho, como eu falei, no final dos anos 70, num contexto bastante adverso, né? Em que o racismo não era considerado crime no Brasil, por exemplo, ele era considerado uma simples contravenção, quer dizer que você pagava uma fiança e não respondia a um processo penal por racismo. Os movimentos sociais e também o movimento negro no Brasil estava apenas começando um processo de reorganização depois de um período de bloqueio por conta da ditadura militar, né? Havia no imaginário nacional ainda muito forte a ideia da democracia racial do Brasil como um paraíso da convivência interracial, da convivência entre pessoas negras com pessoas brancas, e as empresas, para enumerar apenas alguns tópicos, digamos assim, alguns fatores que influenciam nessa questão, nessas trajetórias profissionais de pessoas negras dessa geração no mundo corporativo, as empresas não estavam produzindo discursos e práticas em torno da gestão da diversidade, tema aí do guia, do e-book, enfim, né? Então, essa primeira geração se vê bastante, vamos chamar assim, desamparada, né? Para construir suas trajetórias profissionais. Claro que elas não são indivíduos passivos, né? Elas são portadores do que a gente no mundo acadêmico chama de agência, capacidade de ação. Senão, elas não teriam se tornado executivos e executivas, como se tornaram, me considero as entrevistas, contando as suas trajetórias profissionais. Mas elas não contavam com aparatos legais, com aparatos do departamento de RH, de diversidade, enfim, com um contexto mais favorável que permitissem a sua trajetória no mundo empresarial. E uma segunda geração já entra no mercado de trabalho no início do século XXI, num contexto menos desfavorável, vamos dizer assim, né? O Brasil estava debatendo muito fortemente a implementação de políticas de ação afirmativa nas universidades, mas isso reverbera de alguma forma no mundo empresarial. O discurso em torno da gestão da diversidade e as práticas em torno da gestão da diversidade, que tem origem nos Estados Unidos e na Europa, já tinham chegado no contexto empresarial brasileiro, que faz com que essa geração encontre um cenário mais favorável. Então, uma das conclusões do livro, é que a gente tem uma mudança de estratégias individuais. No caso da primeira geração, a gente tem indivíduos isolados em cada uma das empresas, né? Eu me lembro de uma matéria antiga publicada na revista Exame, que falava de um profissional negro na American Express, outro profissional negro no Banco Votorantim, né? Então, eram indivíduos isolados em cada uma das empresas, para uma segunda geração que entrou no mundo empresarial em programas, já no início do século XXI, precursor do programa de trainee, que a Magalu lançou recentemente, que gerou tanta celeuma no debate público, programas que os bancos haviam criado no início do século XXI para a inserção de pessoas negras no mundo empresarial. Claro que eles não criaram, e a gente pode discutir isso no decorrer da nossa conversa, eles não criaram isso por simples boa vontade, porque havia uma tensão instalada ali no início do século XXI entre ONGs ligadas aos movimentos negros e, inclusive, o CERT, o Educafro, o IAR, Instituto
Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, e os bancos, uma disputa em torno da equidade racial no mundo do trabalho e no mundo dos bancos, que fez com que essas empresas respondessem criando esse programa de trainee. Então, essa segunda geração entra coletivamente no mundo empresarial, né? Começa a sua trajetória com um aparato de apoio muito mais favorável, ou pelo menos muito menos desfavorável do que aquele que marcou os percursos da primeira geração. Nós falamos aqui de políticas públicas, de ações afirmativas que tiveram essa responsabilidade por um incremento. Mas mesmo assim, a equidade racial ainda caminha lentamente nas empresas brasileiras. Então, mesmo com o incentivo, mesmo com todo o trabalho que vem sendo feito há muito tempo, ainda é muito lento o processo. Como que você vê isso? O que a gente consegue descobrir dos estudos que você fez? Olha, eu acho que, de fato, a caminhada é muito lenta. Eu vou assumir uma posição aqui que algumas pessoas poderiam dizer, considerar radical, digamos assim. Eu não tenho nada contra a palavra radical, porque ela quer dizer raiz, né, das questões. E que gera controvérsias no mundo empresarial, e tampouco eu tenho problemas com controvérsias, que controvérsias têm a ver com disputas de significado, sim, diálogos em torno de posições diversas que têm que ser colocadas na mesa para a busca de um consenso, de um compromisso, de um acordo, para que as coisas possam mudar, nessa temática como qualquer outra. Eu particularmente acho que a gente teria avançado muito mais se houvesse uma política institucional, um regulamento institucional, né? Que pelo menos por algum tempo houvesse a obrigatoriedade das empresas, né, com cotas, inclusive, de contratação de profissionais negros. Isso existe hoje no setor público, por exemplo, né? E quando eu fiz a minha pesquisa de campo, coleta de dados ali por volta de 2008 a 2010, enfim, havia essa tensão por conta dessa disputa que estava instalada entre o segmento bancário e ONGs ligados ao movimento negro e da tramitação na época do Estatuto da Igualdade Racial, né? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de RH, de vários bancos que operavam no Brasil na época, e eles participavam de uma reunião na FEBRABAN, né, no Comitê de Diversidade da FEBRABAN, e os RHs diziam, olha, eu participo das reuniões da FEBRABAN, e eles estão dizendo, vai vir cotas. Se preparem, depois não digam que a gente não avisou. Ou seja, que a entidade de classe do setor bancário estava preparando os RHs das empresas que viria algum tipo de política de cota, né? E o Estatuto da Igualdade Racial, que demorou 10 anos para ser aprovado e foi aprovado com uma série de mutilações na sua tramitação entre o Congresso e o Senado, com disputas políticas diversas, né, da política institucional, ele foi aprovado sem esse elemento da cota para iniciação de profissionais negros nas empresas. Posteriormente, conseguiu-se implementar as cotas no setor público, por exemplo, né? Então, concursos públicos hoje levam em conta cotas para pessoas negras em vários setores do executivo. E agora também na universidade. Na universidade, enfim, nas universidades públicas, como outros setores empresas públicas e órgãos públicos, né? Mas por que eu estou falando que eu sou favorável a isso? Se a gente pegar os dados mais recentes, né, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, eu vou citar um indicador que não representa a população brasileira hoje, para só colocar num tempo correto, na adequação no tempo. Em 2016, a população brasileira era negra, né, pretos e pardos, a composição da população negra na sociedade brasileira, pretos e pardos, era por volta de 54,6%. Hoje, são mais de 56% da população se autodeclara como pretos e pardos. E havia, segundo o levantamento do Instituto Ethos, de Empresas de Responsabilidade Social, 5,4% de pessoas negras nas posições de direção das 500 maiores empresas que operam no Brasil. Esse indicador deu uma melhorada. Até em 2024 agora, o Ethos lançou uma nova pesquisa com as 1.100 maiores empresas brasileiras. E houve uma melhora nesse indicador. Mas vamos ficar com o dado de 2016, porque eu tenho uma comparação interessante para fazer para quem está nos escutando. Então, a gente tinha 54,5% mais ou menos de pessoas negras na composição da população brasileira, pretas e pardos, lembrando, e 5,4% ou 5,6%, algo em torno disso, nas
posições de direção nas 500 maiores empresas brasileiras. Ora, nos Estados Unidos, nessa mesma época, segundo um relatório do The Executive Leadership Council, que é uma associação que congrega profissionais negros nos Estados Unidos, havia cerca de 13% de pessoas negras, que eles chamam de African Americans, né? Afrodescendentes, pessoas negras, e havia cerca de 9% de pessoas negras nas posições de direção nas maiores empresas. Então, se você faz uma regra de 3 simples, né, 54% está para X, vamos deixar em X o Brasil, assim como 11%, 13% de pessoas negras nos Estados Unidos está para os 9% que eles têm de posições de direção, esse X brasileiro daria algo em torno de 38%, tipo 7, 8 vezes mais do que os 5,4% que a gente tem. Qual é a nossa conclusão? Né? Que o país que foi identificado como o exemplo mais bem acabado de racismo, o paradigma do racismo, Estados Unidos, África do Sul, porque viveram sistemas de apartheid ou segregação racial, tem indicadores de desigualdade racial melhores ou menos piores do que aquele que foi visto como a democracia racial. Sim. Um país em que não existia o racismo, né? Porque supostamente ele não houve políticas racistas de Estado, o que é controvertido também, porque a gente soube que houve políticas racistas de Estado, inclusive no bloqueio à migração, em políticas preferenciais de migração, mas aí já é uma história complexa, vamos deixar lá um pouco de lado, né? E se os Estados Unidos têm indicadores menos piores do que o Brasil, foi por quê? Né? Porque nos anos 60, né, nos Estados Unidos, depois do fim do sistema de segregação racial e a disputa dos movimentos pelos direitos civis, quando o caldeirão, né, da tensão racial estava estourando, com o assassinato de pelo menos 3 lideranças negras importantes, documentada no filme maravilhoso sobre James Baldwin, Eu Não Sou Seu Negro, né, para falar só de uma referência cinematográfica, né, desse belíssimo escritor estadunidense, homossexual e negro, que foi o James Baldwin, de uma lucidez incrível, de uma poética incrível, para falar de um tema tão ácido, tão duro, para todos nós e todas nós, né, e todos nós, com o assassinato de Luther King, Malcolm X, Medgar Evers, né, o governo americano teve que implantar políticas que acomodassem minimamente essa tensão racial. E entre essas políticas veio as políticas de cota para a inclusão de pessoas negras nas universidades, nas empresas, no mundo do trabalho. Então, isso foi fazendo com que se formasse essa classe média negra, digamos, de alguma maneira, e que os negros fossem ocupando mais rapidamente essas posições no mercado de trabalho. Tem uma socióloga estadunidense, negra, chamada Sharon Collins, já aposentada, mas com quem eu tive algum contato, e ela tem um livro chamado Black Corporate Executives, que ela mostra como só ali entre os anos 60 e os anos 70 melhoraram rapidamente os indicadores de presença de pessoas negras no mundo empresarial nos Estados Unidos, né? Então, se o Brasil fizesse um movimento desse tipo, mesmo que fosse por horizonte temporal, pré-definido, para depois haver uma posterior avaliação, como tem acontecido nas universidades também, a gente teria avançado muito mais rapidamente em relação às desigualdades raciais e estruturais que marcam a sociedade brasileira e que se refletem no mundo empresarial. E, professor, você menciona ali o estudo de 2016, né, do Ethos, só complementaria com desses quase 5% de negros, apenas 0,4%, quando a gente olha pela interseccionalidade, eram mulheres. Eu não sei se esse percentual, essa regra de 3, mudou significativamente nesse de 2024. E queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, as barreiras que são as mais difíceis de romper. Seriam as estruturais, as simbólicas ou a de cultura organizacional? Vou perguntar de novo. Então, se a gente olha para essa interseccionalidade, para os desafios que nós temos como um todo, nessa grande introdução que você trouxe, quais são essas barreiras mais difíceis de romper? As estruturais, as simbólicas ou as de cultura Quais são as barreiras mais difíceis de romper? As estruturais, as simbólicas ou as de cultura organizacional? Vou começar primeiro pegando o primeiro ponto da sua questão e fazendo, inclusive, uma meia-culpa e dizendo como é importante que você tenha me alertado para essa questão da interseccionalidade, né? Porque mesmo sendo uma pessoa parda, né? Se a gente fosse fazer a minha autodescrição aqui,
não branca, mas que se sabe de alguma forma também socialmente branca, mas não vou ficar falando muito aqui de mim. Em todo caso, eu sou um homem, e se a gente não presta atenção, às vezes a gente esquece de levar em conta também a especificidade da questão da mulher negra, né? Então, esse dado do Edson é bastante importante, foi 0,4%, salvo engano, eles colocam lá numa nota de rodapé da pesquisa, o que devia estar no centro logo da análise, que são só 2 mulheres negras entre os 500 e tantos diretores de ambos os sexos, né? Brancos e não brancos de ambos os sexos, que ocupam as posições de topo nessas 500 maiores empresas. E 2 mulheres negras, ambas eles falam pardas, né? Então, tem outra questão aí do chamado colorismo, né? Isso. Que é aquelas mulheres negras que têm um chamado fenótipo radical, né? Segundo alguns autores e autoras, sofrem ainda muito mais com essas questões do racismo no mundo corporativo, enfim. Então, acho que esse é um ponto muito importante, e as discussões de interseccionalidade chamam a atenção para a gente de como é relevante fazer essa discussão, né? Lembrando que interseccionalidade não tem a ver necessariamente com uma soma ou multiplicação das desigualdades, mas com uma reflexão sobre, como o nome está dizendo, as intersecções, né? Como a experiência da mulheres negras, por exemplo, mulheres negras periféricas, né? Vão se articulando ali questões de classe, questões de raça, questões de gênero, muitas vezes questões de sexualidade, dando uma experiência muito específica para mulheres diferentes, né? Enfim, então isso que é importante levar em conta. As empresas levarem em conta, como provavelmente a Selma vai discutir com a gente, e enfim, nós na universidade também pesquisamos levando em conta isso. Então, muito importante que a pesquisa acadêmica, que a atuação das empresas, que as políticas públicas deem conta dessa dimensão da interseccionalidade, né? Então, muito obrigado pela observação, né? Ou crítica, se a gente pode dizer assim também, e a gente ficar sempre atento com isso, né? Com o que a mulherada está falando para nós homens, como a mulherada negra está falando para os ativistas e pesquisadores negros, enfim, está atento para essas vozes, digamos, dissidentes, mesmo dentro de uma certa identidade, digamos assim, né? Do sermos negros, por exemplo. Enfim, eu acho que as barreiras, difícil dizer qual é a barreira maior ou menor, né? Mas pensando um pouco sobre essas que você colocou, talvez a cultura organizacional seja um reflexo de questões estruturais e simbólicas mais amplas que configuram um país, uma sociedade, Exato. Um tempo histórico, digamos assim, né? Não só um país, porque a gente vive hoje no mundo globalizado e a cultura circula hoje no contexto transnacional, mas é fruto pelo menos, de um tempo histórico. É evidentemente que as empresas não são todas iguais, né? E, portanto, aí tem uma certa relevância do conceito de cultura organizacional, porque mesmo dentro de um mesmo período histórico, as empresas têm diferenças entre elas, né? No tema da diversidade que nos toca conversar aqui hoje, algumas mais engajadas, mais avançadas nessa discussão do que outras, né? Enfim, mas elas são reflexos, né, de um tempo histórico. Se a gente for pesar um horizonte de tempo maior, nenhuma das empresas brasileiras lá nos anos 70 estavam falando de diversidade, porque não era o nosso contexto histórico, embora já se estava discutindo isso lá nos Estados Unidos, né? Enfim, num contexto ainda menos aquecido em termos da globalização da dinâmica econômica e empresarial. Então, quero acreditar nessa questão temporal como algo importante. Então, acho que a cultura organizacional, eu diria, forçando um pouco os traços, que vem um pouco a reboque dessa dimensão estrutural e simbólica que você falou. E dela, eu talvez queira entender, nessa sua colocação, que estrutural a gente está falando de desigualdades, por exemplo, raciais, né, de questões sociais ou socioeconômicas, e simbólicas dimensões culturais. E aí eu quero colocá-las no mesmo patamar, né? Há um antropólogo francês que ele fala, o imaginário, né, o imaterial é tão concreto quanto uma rocha. Eu acho muito bonita essa frase do Maurice Godelier, porque é mesmo disso que a gente está falando. Se a gente não muda maneiras de pensar, de conceber simbolicamente o que é o negro, o que é o nordestino, o que é a mulher, o que é a pessoa trans, o que é o refugiado, se a gente não muda esse mindset, como se fala hoje na linguagem, né, mais jovem, na linguagem até do mundo empresarial também, as desigualdades estruturais também não vão mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não muda as desigualdades estruturais, né, e, portanto, você não tem mais pessoas negras em posições de poder, de destaque, de prestígio na sociedade, nas mídias, nas empresas, na academia, as pessoas também têm menos oportunidade de mudar suas formas de pensar ao enxergar as pessoas negras nessas posições de destaque. Então, como cientista social, enfim, claro que não é o privilégio das ciências sociais, mas eu tento enxergar as coisas como vias de mão dupla, né? Enfim, como
passarelas, né, em que as questões sociais, econômicas interferem nas maneiras de pensar, e as maneiras de pensar simbólicas, né, ajudam a reorganizar essas dimensões estruturais e sociais. E as culturas organizacionais, então, para sintetizar, vão se, enfim, afinando em função dessas transformações sociais e simbólicas que acontecem nas sociedades. Eu queria pegar um gancho do que o professor Pedro Jaime, colega aqui, colocou, porque eu lembrei muito da trajetória da Selma, né? Porque quando a gente fala da cultura organizacional, né, todos esses valores, essas crenças que as organizações vão desenvolvendo ao longo do tempo, né, sejam empresas nacionais ou multinacionais, e a Selma teve uma experiência num grupo, né, norte-americano, aqui no Brasil, que eu acho que se engancha um pouco com essa questão da cultura organizacional, né? Sim. Bom, prazer estar aqui mais uma vez e dialogar com vocês. Bom dia a todos e todes. Acho que trazendo aqui, né, na primeira pessoa desse diálogo, o que eu percebo, e para mim tem muito uma relação muito imbricada com o que o professor Pedro Jaime traz, que é da cultura organizacional, de como essa cultura organizacional permite a abertura para o que é diferente, para o que é diverso, para outras formas de pensar. E isso necessariamente está conectado com um espaço que fomente equalizar melhor os privilégios. Então, pessoas, né, grupos que historicamente tiveram mais acesso por questões de como é que é a nossa composição histórica de país, se elas não estiverem dentro de uma cultura que de fato fomente a construção de espaços que agreguem pessoas com diferentes repertórios, com diferentes níveis educacionais até, né? De repente você tá olhando no processo, e aí se eu falar do meu, né? Eu começo de uma trajetória bastante simples, eu venho de periferia, estudei em escola pública, durante toda a primeira fase educacional, já não fiz esse processo no período da academia, na graduação, mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que conseguiu entender quais eram os meus valores e o que eu trazia de experiência para além do processo acadêmico e fazer uma soma desses saberes. E a partir desses saberes, conseguir seguir, construir, se desenvolver para, enfim, galgar novos espaços no mundo profissional. E daí, eu acho que tem uma questão, né, quando a gente fala das barreiras, que para quem vivencia, ela é muito nítida, que está diretamente relacionada com gênero, raça e classe. Eu acho que é importante sim trazer a dimensão de gênero, porque ela é fundante da nossa sociedade. E hoje a gente, ainda hoje, né, tendo evoluído bastante na minha trajetória pessoal, né, no mundo do trabalho, também no mundo acadêmico, eu acho que a gente ainda, infelizmente, lida com espaços que constroem barreiras simbólicas, e outras nem tão simbólicas assim, para reduzir o acesso de novas pessoas nesses espaços. Então, que isso tem relação diretamente com o valor da diversidade. Alguns espaços continuam sendo monolíticos. E quão difícil é você furar essa bolha de espaços monolíticos para trazer e contribuir dentro daqueles espaços. Então, acho que tem aí um trabalho que eu acho que ele precisa ser embasado na academia, em exemplos internacionais. Acho que é condição. Eu estou aqui no mesmo time do Pedro Jaime, de pensar que regulação é importante, porque se ficar só no nice to have, né? É legal se a gente tiver um ou outro que é igualzinho a gente aqui e que é diferente, talvez faça parte de um grupo diverso, mas ele reproduz exatamente, ai meu Deus, o mesmo mindset. Tô procurando fugir dos anglicismos aqui, mas os mesmos comportamentos. Então, como é que a gente traz e valoriza e permite o comportamento de pessoas com diferentes padrões mentais, com diferentes experiências? O que será que a gente tem a aprender com as pessoas que vivenciaram outras trajetórias de vida?
o que aquele grupo traz. Então, acho que ainda é um grande desafio, e aí conseguir crescer e construir uma carreira executiva. Apesar dessas barreiras, porque elas estão aí, estão dadas, acho que é um grande desafio. E aí talvez um segundo grandíssimo desafio seja os processos de permanência e se desenvolver de forma saudável nesses lugares. Eu tenho falado muito sobre isso, Selma, em qualquer contato que eu tenho, sejam pessoas do mercado, aliados, trocas, oportunidades de falar sobre chegar e permanecer. E nós também olharmos para a forma que estamos medindo essas pessoas. A gente está aqui falando de um conteúdo, de um e-book que vai para o mercado corporativo, né? Por isso essa lupa colocada nesse segmento, mercado corporativo e estudantes, que muito provavelmente uma boa parte vá para esse segmento também. E quando nós falamos em medir performance, desempenho, será que nós estamos usando o mesmo KPI, a mesma régua? Será que faz sentido eu usar a régua que eu uso com um homem branco há séculos para medir uma pessoa negra, para medir uma pessoa trans? Eu não estou falando para aumentar ou diminuir, eu estou falando sobre o olhar da interseccionalidade, né? O jeito que essa régua binária é colocada, né? Esse sim, esse não. Como que nós estamos olhando para essa pessoa que chegou, ou até olhando para o padrão mental. Eu tive um executivo, numa das primeiras experiências de diretoria, mas já longos anos na empresa, que me disse: você já errou 3 vezes. Gente, aquilo me pegou de um jeito. Eu falei assim: onde que está o caderninho das anotações? Não só as minhas, né? Mas a de toda a outra diretoria. Será que o olhar, ele tem um viés? Será que ele tem foco? Será que essas notas de número de erros, elas contam igualmente para a branquitude? Então, assim, ali eu comecei a me questionar isso. E para esse permanecer, esse chegar e permanecer, eu levo muito em conta e em sintonia, professor, com o que você mencionou sobre permanecer também. A Ana Bavon é uma especialista em diversidade, advogada, que faz esse trabalho, né, da importância de nós implementarmos nas empresas políticas. Porque se a Flávia sai, se a Selma sai, o que acontece? A bandeira silencia e facilmente existe um contorno de retorno do fluxo das águas, sabe assim? Sabe o que eu diria? Assim, a minha leitura é que nós andamos alguns passos, mas de uma maneira ainda muito frágil, né? Porque se a métrica é quero todo mundo exatamente igual, bom, já por princípio não tá fazendo sentido, porque você não tá falando de diversidade. Dado isso, né, as pessoas, elas podem estar competindo exatamente na mesma linha de largada. Eu gosto muito, porque pra mim é visual, assim. Pensa uma corrida de 100 metros, as pessoas estão saindo exatamente do mesmo lugar, mas tem uma galera que tá vindo, já teve que correr outros 100 metros antes. Que foi os 100 metros de ir pra escola a pé, de não ter alimentação adequada, de ter que se virar para aprender inglês do jeito que for, porque você precisa chegar e ter uma boa performance em inglês. E essas pessoas, elas já deveriam ter ganhado ali a competição nos 100 metros anteriores. Mas aí elas andam e chegam na mesma linha de largada. E às vezes ela vai chegar ali muito próximo, vai chegar igual o super-homem, a super-mulher, os incríveis, eles vão ultrapassar. E essas pessoas, elas existem. O detalhe é que a gente não pode medir o mundo pelos incríveis. Existe um monte de gente que saiu lá dos 100 metros anteriores e que tá chegando no 100 igual, tá chegando no 95. Essas pessoas, elas são preteridas muitas vezes em processos de seleção, porque o outro tá ali mais aderente à cultura, ao fit, né, daquela empresa, chegou com o inglês ali mais azeitadinho. Mas, sei lá, tudo se aprende, certo? Exato. Em inglês se aprende. Eu acho que é verdade. Eu só queria meter um pouquinho a colher aí nesse caso, a gente que é da academia, que talvez a gente tenha que dar uns passos atrás e entender como foi a formação do Brasil, né? Nós vemos de um
colonialismo. Agora nós estamos olhando pela lente, né, da perspectiva decolonial, mas o nosso olhar sempre foi, quando eu digo nosso, né, o dos gestores, inclusive pesquisadores, né, foi para o norte global. Certo? Nós sempre olhamos os melhores livros, os melhores pesquisadores, os melhores modelos de gestão, né? E, por bem, de um tempo para cá, a gente começa a olhar para a perspectiva do sul global. Ora, nós temos autores, nós temos pesquisas e nós temos que olhar para esse cenário que foi, vamos dizer, parte devastada por não acreditar no recurso que nós tínhamos aqui, que o bom era o recurso de fora, né? Então, eu acho que também tem isso. É muito complicado você ver as pessoas deixarem, né, de pensar como se pensava olhando para o norte global. E olhar para nós e para as nossas diferenças, né? Porque por isso que o Pedro falou, e eu também só mencionei, a interseccionalidade, ela deve ser a nossa regra, a nossa régua, né, diária. Se a gente olhasse para essa régua todos os dias, talvez a gente cometesse menos violências, né, com as pessoas, né? Porque ela tá dizendo sobre a classe, sobre o poder, sobre o gênero, sobre a religião, sobre os conhecimentos, né, sobre as orientações sexuais, sobre tudo. E a gente foi criado dentro de um padrão em que, né, aquela pessoa ideal, dentro de uma meritocracia também, né, era o branco. E a minha preocupação é que, eu não sei se o Pedro gostaria de colocar, é essa questão se efetivamente essa inclusão racial é cosmética, né, que é até um termo que você cunhou com o teu colega num artigo. Ou seja, será que a gente não está... Temos, como você falou, essas pessoas têm que estar. Como que elas vão estar? A gente faz aí uma inclusão cosmética, né? E tá tudo certo. Porque uma coisa que eu tenho observado muito nas pesquisas dos alunos de mestrado e doutorado, que estudam questão racial, é que os relatórios anuais, o discurso dos relatórios anuais normalmente é muito bonito. Belíssimo. Lindo! Né? E temos a inclusão de pessoas com, não só questão racial, mas pessoas com deficiência, a questão de longevidade e tal. Mas e na prática, isso funciona? Né? Eu achei muito, muito interessante esse termo, curioso. Então, Pedro, seu artigo por uma racialização antirracista, controvérsias em torno da inclusão racial nas empresas, escrito com Humberto Reis dos Santos Souza e publicado em 2025, você coloca esse conceito de inclusão racial cosmética. Comenta um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Tá, eu queria até para falar sobre esse conceito, retomar a questão que a Selma estava levantando, né, que muitas vezes as empresas inserem ali no seu quadro pessoas negras, mas não querem desenvolver essas pessoas negras que compreensivelmente podem vir com alguma defasagem na sua formação por conta das desigualdades históricas que atravessaram a formação do país e a vida dessas pessoas, como ela colocou também na metáfora dos 100 metros, né, de alguém que já tinha corrido 100 metros antes. Até tem um conceito formulado pelo antropólogo, que foi um dos proponentes do sistema de cotas na UNB, sistema de cotas para ingresso de pessoas negras e indígenas e de oriundos de escola pública na UNB, no início desse século, o professor José Jorge de Carvalho, que ele fala que distingue mérito de chegada de mérito de percurso, né? Então, quem tem um percurso com um histórico de desvantagens tem talvez muito mais mérito do que aquele que fez mais pontos no acesso ao vestibular, mas com uma trajetória de muitos privilégios, né? Então, não fez os 90 pontos requeridos para um vestibular X de um curso de elite, vamos chamar assim. O outro fez 80, mas quem tem mais mérito? Quem saiu de um histórico de desvantagem e conseguiu fazer 80 pontos no vestibular X da
USP ou da UNB, ou quem fez 90, mas vindo de um conjunto de privilégios que a gente já sabe quais são, né? Sim. Estudar, pagar os cursinhos pré-vestibulares caríssimos, né? Nas grandes cidades, acesso ao inglês, viagens internacionais com a família, estudar e trabalhar ou não estudar e trabalhar, enfim. Então, o mérito de chegada deve ser distinguido do mérito de percurso, e a Selma trouxe isso com uma metáfora muito bonita, que acho que nós todos temos que ficar atentos, né? Nas empresas, na universidade, na nossa atuação política de maneira mais ampla, né? Com relação a esse artigo, eu até chamaria a atenção que o conceito que a gente pretendeu trabalhar mais fortemente no artigo é o conceito de racialização. Eu não sei se eu vou conseguir traduzi-lo de forma curta aqui, digamos que ele tem uma certa complexidade, mas eu acho que é importante para os debates nos movimentos negros, né, no ambiente acadêmico, nas empresas, enfim. E acho que as pessoas vão conseguir entender o que eu quero chamar a atenção. Geralmente no Brasil, quando a gente usa a palavra racialização, digamos assim, com um signo negativo, né? As pessoas negras, elas foram racializadas, né? Então elas foram pensadas a partir das suas características físicas, foram construídas como raça, né? Até hoje a gente fala, por exemplo, me lembro das aulas com o meu querido professor Gaben Guelê, em África as pessoas não se pensam de saída como negros, elas se pensam como iorubás, mandingas, alçais, enfim, como grupos étnicos, né? As pessoas de origem africana foram construídas como negros na Europa, chegando na Europa, que houve essa construção, essa classificação, essa identificação delas como um grupo supostamente racial, né? E muitas delas até hoje vão se perceber negras quando chegam aqui no Brasil, por exemplo, em novas diásporas que têm trazido africanos e africanas de diferentes nacionalidades aqui para o Brasil, dando a paisagem, inclusive, mais complexa, mais multicultural, mais diversa, mas também mais opressora e mais violenta para o Brasil, né? A gente tem percebido também o nosso lado xenófobo, né? A gente sempre se achava como vítimas da xenofobia na Europa, né? Nos Estados Unidos, e nós também somos uma sociedade opressora, discriminadora com quem vem de fora, sobretudo se essa pessoa que vem de fora tem a cor da pele negra, né? E nós sabemos disso. Enfim, então ali a gente estava discutindo que se a racialização geralmente foi pensada numa chave negativa, ela pode ser pensada numa chave positiva também, né? Tem um jogo de palavras de um pesquisador francês que a gente se reapropria nesse artigo, ele, Humberto, que ele fala o seguinte: se todo racismo é uma forma de racialização, porque você trabalha com o léxico, né, com o vocabulário, com a lógica em torno da ideia de raça, nem toda racialização é racista, né? Nem toda vez que você mobiliza a ideia de raça é numa perspectiva racista. Por exemplo, quando o IBGE pergunta qual a sua raça-cor, e a pergunta é essa, qual a sua raça-cor, para produzir estatísticas, e as pessoas devem, numa pesquisa quantitativa, o que é compreensível, escolher só 5 categorias censitárias: branco, preto, pardo, indígena ou asiático. Nós todos sabemos, e todas e todos, que as identidades são mais complexas do que essas 5 categorias. Mas sabemos também, ou deveríamos saber, que para produzir dados estatísticos você não pode multiplicar muito as quantidades de categorias censitárias, né? Então ele está perguntando ao IBGE qual a sua raça-cor. Ora, o IBGE não está produzindo um instrumento racista, né? Ele está produzindo estatísticas que vão justificar ou não a necessidade de políticas públicas de redução das desigualdades raciais ou de redução das desigualdades de gênero, se você ofere também, por exemplo, questões de gênero e acesso ao emprego, a posições no mercado de trabalho, né? Enfim. Eu acho que quando deixaram essa pergunta aberta, chegamos a mais de 80 tons, 80 né? categorias. Então, é importante que o Instituto reduza o número de categorias. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de morar na França, por ocasião do meu doutorado, e quando eu estava morando lá, em 2009, 2010, e isso permanece até hoje, na França estava se discutindo a possibilidade de produção de estatísticas que eles chamam de étnico-raciais. E foi votado contra. Muitas pessoas eram contra, outras eram pessoas a favor. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta o debate de ideias, né? Não já uma posição, digamos assim, que não consegue escutar o contraditório, digamos, de antemão. É compreensível de alguma forma, nem todos que eram contra agiam de má fé, né? De serem contra a produção dessas estatísticas. É porque o modelo francês, a sociedade francesa, desde a Revolução Francesa, né, portanto, 1789, se baseou naquele tripé de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, todo indivíduo deveria ser igual perante a lei, né? Ele não deveria ser fichado do ponto de vista étnico, racial, religioso, etc. e tal. Então, é o ideal de igualdade. Acontece que a sociedade francesa contemporânea tem dito que essa igualdade não acontece de fato na sociedade. Jovens negros franceses
cujos avós é que eram de origem africana, que eram africanos, ou africanos que migraram, mas que esses jovens já são da terceira geração, já cresceram na França, etc. Então, tem dito, a República, como eles chamam lá, não me trata da mesma forma que outros jovens franceses, de pele branca e de nome, que não mostram ancestralidade africana, né? Então, essa igualdade não existe concretamente. E nós temos que produzir estatísticas para dizer isso, porque se o Estado supostamente não ficha as pessoas pela sua identidade étnico-racial, o mercado de trabalho ficha. Por exemplo, uma pesquisadora francesa produziu uma vez uma pesquisa interessante, que ela conseguiu controlar todas as variáveis por conta de ser um chamado experimento, né, na linguagem da pesquisa acadêmica, em que ela pegou um anúncio de recrutamento, né, criou um anúncio de recrutamento e forjou currículos, né, iguais de pessoas, né, que têm estudado no mesmo tipo de liceu, de escola, no ensino fundamental e médio, tinham passado pelo mesmo tipo de universidade, com o mesmo grau de prestígio, como eles medem lá na França, feito intercâmbio para estudar inglês na Inglaterra ou nos Estados Unidos, estagiado, mas mesmo tipo de empresa. Só que o nome de uma pessoa, todos dois, né, nacionalidade francesa, mas o nome de uma pessoa é um nome que eles chamam de franco-francês, Jean-Pierre, não sei das quantas, e o outro da outra pessoa francesa, mas com nome que apontasse para uma origem étnico-racial, por exemplo, Mohamed, não sei das quantas, ou Youssef, não sei das quantas, né? E ela recebeu 80% de retorno por currículo dos jovens, que eles chamam de franco-franceses, e 20% só de retorno por currículo dos jovens franceses, volto a destacar, originários, digamos, da imigração, né? Enfim, então, era uma coisa controvertida na sociedade francesa, a produção dessas estatísticas. E até tem um pesquisador branco, né, Henrique Fassin, que marcou um pouco a minha formação, que ele fala, tem uma questão importante aí, acho que os brancos estão se dando conta de que se produzirem estatísticas, eles vão ter que descobrir que branco também é uma cor, né? Que o branco tem os seus privilégios, enfim, isso vai ser difícil para a sociedade francesa reconhecer isso, inclusive com os dados estatísticos. Os dados são muito fortes, né? Nos debates públicos, enfim. Então, no nosso artigo, a gente estava dizendo, por exemplo, que, então, se todo racismo é uma forma de racialização, nem toda racialização é uma forma de racismo. Até para poder desmontar argumentos, por exemplo, quanto o Magalu. Claro que é uma experiência daqui, do Magalu, da Baia, para um mar de empresas que existem no Brasil, né? 2 andorinhas sozinhas não vão fazer o verão. Mas, quando o Magalu lança um programa de trainee voltado para pessoas negras, muitas pessoas disseram, como disseram no debate sobre cotas na universidade no início desse século, mas isso é racismo reverso. Como é que pode um programa de trainee voltado para negro? E se fosse um programa de trainee voltado para branco? Então, uma maneira de falar isso numa linguagem também acadêmica é dizer assim, não, é uma lógica de racialização, mas não é uma racialização racista. Você está trabalhando com a gramática racial, digamos assim, com a lógica racial, porque ela é necessária ainda para combater as desigualdades raciais. É um raciocínio meio paradoxal, por isso que eu falei que é meio complexo discutir assim, de certa forma, brevemente, mas necessária. Eu volto ainda para a experiência francesa. Esse mesmo pesquisador, o Henrique Fassin, ele fala, quem nomeia, quem mobiliza o vocábulo, né, a palavra raça hoje na França, certamente não são os racistas, porque os racistas, eles são inteligentes o suficientes, os xenófobos, né, para saber que a ideia de raça ela é politicamente incorreta. Então, elas não vão dizer, eu não quero negros aqui porque os pretos são inferiores, né? Elas vão dizer, eu não quero negros aqui porque africanos aqui, porque a sociedade francesa tem direito à sua diversidade cultural, à sua identidade cultural, né? Então, eles mobilizam a ideia de identidade, de cultura, de uma cultura supostamente homogênea, que a gente sabe que não é nenhuma sociedade do mundo, tampouco a sociedade francesa homogênea, mas eles não rejeitam esses fluxos migratórios de África em nome de uma suposta identidade cultural francesa, e não mobilizando o argumento do racismo científico, os negros são inferiores biologicamente, porque eles sabem que seria um argumento politicamente incorreto, né? Então ele fala, quem usa a ideia de raça hoje não são os racistas, são os antirracistas, que para solicitar políticas antirracistas tem que trabalhar ainda em torno da ideia de raça, né? Ora, no início do século XX, quando se debateu política de cotas no Brasil, muitas pessoas que foram contra, né, inclusive pesquisadoras, usavam esse argumento. A raça não existe, por que vai ter política de cota?
né? Então, finalmente, quando as pessoas negras estavam na porta da festa para entrar na festa, digamos, festa entre aspas, né? Do mundo universitário. Longe de dançar, mas já lá na porta, Mas já né? tentando entrar na festa, né? E as pessoas diziam, mas não existe, você não existe, né? Você não existe porque não existe a ideia de raça, né? Sim. Mas peraí, como assim? Eu fui racializado, eu fui construído como pessoa negra a minha vida toda, né? Gerações e gerações, ancestrais e ancestrais, como você falou. E finalmente, em torno dessa ideia, quando agora eu tenho algum privilégio, né? Algum direito, né? Privilégio não é boa palavra. Algum direito é reconhecido, né? Alguma recompensa não é o termo. Reparação histórica, exatamente, né? histórica. Em torno do que aconteceu, vem-se dizer que não existe a ideia de raça, logo eu não existo. Né? Então, como se a pessoa negra também não se pensasse de alguma maneira em torno da ideia de raça, é como se ela corresse o risco de negar a sua própria existência. É um paradoxo que eu estou querendo dizer aqui, né? Por um lado, a gente tem que tentar trabalhar para uma sociedade que não racialize as pessoas, mas como lutar pela construção de políticas que a gente nomeia, inclusive, de equidade racial, sem, de alguma forma, por algum tempo, mobilizar essa ideia de raça. Então, esse raciocínio paradoxal que a gente tentou desenvolver no artigo com uma linguagem, de certa forma, um argumento, de certa forma, complexo, embora usando sempre uma linguagem acessível. Dei para minha filha outro dia de 14 anos ler e pedi ela ver se eu consegui me comunicar com a sua geração, porque eu gosto de ler sociologuês, antropologuês e falar em português. Mas o argumento é, de certa forma, complexo. No meio dessa discussão, que inclusive a gente pegou o caso Magalu para falar de uma racialização não racista, quando Magalu cria um programa de trainee voltado para pessoas negras, ela não está fazendo uma política racista, ela está fazendo uma política antirracista, usando o vocabulário racial, a gente foi fazendo contrapontos também. E aí tem um intelectual que a gente poderia chamar de afrodiaspórico, Paul Gilroy, um sociólogo inglês, de origem caribenha, etc. e tal, referência nos estudos culturais, foi aluno do Stuart Hall, que é um importante autor negro de origem jamaicana, referência fundamental nos estudos de comunicação, chamados estudos culturais, que ele traz isso de um multiculturalismo empresarial, então ele questiona um pouco isso, né? Inclusive na publicidade, campanhas de publicidades que racializam o corpo negro, ele faz até uma brincadeira, você assiste tais propagandas, você acha que o negro é capaz de voar, de como faz aquela hipersexualização muitas vezes, né? Ou hiperpotência do corpo negro, quase como se fosse também um super-homem ao revés, né? Enfim, aquela pessoa também pela sua potência supostamente racial. Então, ele vai discutindo como esse multiculturalismo empresarial vai produzindo muitas vezes discursos em torno da diversidade racial, sem que seja ancorado em políticas concretas. A gente foi fazendo esse diálogo também com o Paul Gilroy e trazendo essa ideia de uma diversidade cosmética, né? Que muitas vezes as empresas colocam lá pessoas negras em posição de algum destaque de visibilidade, chamado tokenismo, né? Muitas vezes também na literatura, numa posição lá, num programa de jornalismo, enfim, mas se a gente for levar em conta o quadro de pessoal, a totalidade do quadro de pessoal das empresas, talvez elas não sustentem essa posição. Foi mais ou menos por aí. E o tanto que incomodou uma empresa ou duas, você mencionou a Bayer e a Magalu, já mostra o tamanho do estrago, o tamanho do estrago positivo e negativo, né? Ele é negativo porque incomoda o privilégio. Ele mostra poder de transformação, né? Eu tive um executivo falando a gente passa por vários carinhos, né? Tô sendo irônica aqui, mas é bastante desafiador existir e resistir a partir do momento que a gente chega, porque tem esses impactos que nós somos obrigadas e obrigados a escutar, porque estamos ali vivendo e existindo nesse país, né? Eu tive um executivo que falou assim, nossa, mas já faz 2 anos que a gente está tentando avançar nessa vaga. Se você caminha, e eu consegui caminhar com essa ideia de 50% de pessoas negras nessa empresa, a gente vai ter que baixar a régua? Aí eu falei, você acha que eu aqui baixei a régua? Não, eu não tô falando de você, eu tô falando que se eu não consigo achar em branco, eu vou achar onde? Eu falei, você vai achar onde você procurar com intenção. Ou então, então quer dizer que outra pergunta, né? Demitir a gente para colocar pessoas negras?
Eu falo, não, é importante a gente enxergar que a ideia é que essa empresa cresça. Mas eu acho aumentar essa fatia, aumentar o tamanho dessa torta, né? Não significa necessariamente... Mas eu acho que também, olhando o lado positivo, né, existem iniciativas muito interessantes, né? Eu acho que o Fundo Baobá é um trabalho, assim, maravilhoso, né? Que você participou da criação e esteve aí à frente por bastante tempo, né? Sim, não, o Fundo Baobá, enfim, acho que ocupa ainda um espaço muito importante na sociedade brasileira, nessa perspectiva de dimensionar as ações que afetam, né, os efeitos do racismo e como esses efeitos afetam diretamente a população negra, mas também como é que a gente engaja e desenvolve o país a partir da perspectiva de relacionamento com outros atores. Sim. Seja poder público, seja as empresas privadas, seja a população de forma geral. Mas acho que o que eu também acho que é importante trazer aqui, né, o Fundo Baobá é resultado de ações que vieram de antes, né? As nossas passos vêm de longe, mas das diferentes vertentes do movimento negro, né? Os movimentos negros, né? E que utilizaram dados justamente para advogar de forma muito efetiva para que a gente pudesse evidenciar as diferenças, como elas se apresentam na sociedade e quais são as ações necessárias a serem, né, endereçadas, desde o ponto de vista do mundo profissional, do acadêmico, da mensuração dos dados de saúde, e é assim, a partir daí, entender de fato qual é o lugar e como a população negra está sendo afetada pelos efeitos do racismo diariamente na nossa sociedade e, então, incidir com ações e parcerias, né? Esse é o papel do Fundo Baobá, né? Esse é um fundo para promoção de equidade racial, se articulando com organizações nacionais e internacionais na perspectiva de construir soluções que nos permitam ressignificar o imaginário do Brasil e dos lugares e posições das pessoas negras, tendo aí uma relação, acho que é muito forte com como a gente é lido, né? Quais são os lugares que a gente pode ou não pode ocupar, ali previamente definido. Então, tipo, espaços do esporte, check, tá liberado, você pode ir porque você tem, né, um super DNA. E como é que a gente aprende como sociedade de forma real a ressignificar e colocar em dúvida as nossas certezas historicamente construídas em função da nossa base social, da nossa cultura derivada de um espaço muito forte de colonização, então onde determinados corpos poderiam ocupar e não poderiam ocupar. Eu acho que o papel é muito de se criar ações e caminhos que evidenciem pessoas negras ocupando esses diferentes espaços na política, na academia, no mundo profissional e também, eu acho que articulando muito fortemente com os tomadores de decisão desses espaços hoje, porque até que a gente possa ocupar esses espaços e contribuir com o desenvolvimento desses espaços, contar com pessoas não negras, mas que aliados da pauta e que de verdade estejam dispostos a assumir uma posição antirracista, porque eu acho que se trata disso, né? Infelizmente, a gente ainda tem um percentual muito pequeno de pessoas negras em espaço de poder, né? A matemática da regra de 3 aqui diz que a gente está num gap enorme ainda, né? Então, até que esse espaço ele seja construído de uma maneira mais equitativa, de fato, a gente precisa de pessoas não negras que estejam aliadas a esse discurso, que estejam conscientes, mas eu acho que verdadeiramente comprometidas. Eu acho que o que falta no Brasil é compromisso. E aí, o compromisso das pessoas nos espaços de poder podem permitir que a gente, de fato, construa mecanismos do ponto de vista objetivo de inserção, mas também, talvez principalmente, porque acho que os mecanismos de inserção a gente evoluiu um tanto aí nos últimos tempos, de desenvolvimento de espaço de pertencimento, onde as pessoas elas possam ser
de forma integral e a partir do bem-estar, sendo quem se é de uma maneira inteira, de poder fazer uso dos seus conhecimentos de percurso, né, da sua trajetória para ampliar. Porque se você bota um monte de gente, basicamente, com a mesma formação, com as mesmas referências, e fala, bora inovar, pessoal. O que vai sair de diferente desse espaço? Então, um pouco, né, de construir, de fato, esses espaços para que a gente possa, eu acho que, provocar novas formas de estar em sociedade. Excelente. E você mencionou um pouquinho do Fundo Baobá, mas nós temos também o olhar da comunicação, né? A gente está aqui falando de comunicação, falando de um e-book, e a comunicação ela é um espelho da cultura organizacional. Reflete o que as empresas acreditam, mas também o que elas deixam de dizer. Falar de diversidade racial no ambiente corporativo é olhar para o quanto a comunicação pode sustentar ou enfraquecer a transformação real. Tanto o e-book quanto o mundo atual nos convidam a ir além das mensagens, repensando estruturas, práticas e a própria cultura de liderança. Então, Selma, com base em sua formação em administração e comunicação, qual deveria ser o papel da comunicação interna e das lideranças na criação desses ambientes seguros, inclusivos e antirracistas? A comunicação é chave, né, para a construção das culturas organizacionais, mas no final do dia a gente está falando de pessoas. Então, eu diria que, para mim, é fundamental ter o topo da pirâmide comprometido. Todo mundo precisa estar comprometido, mas a liderança não pode se furtar do seu papel de condutora, de uma cultura de fato inclusiva, de uma cultura que construa espaços de pertencimento e que isso seja de verdade sólido. Então, né, tem eu de novo com o anglicismo aqui, walk then talk, né? Tipo, você anda, você faz e aí então você fala, né? O que eu acho que muitas vezes a gente vê um monte de pessoas pensando nessa perspectiva do tokenismo, né? Um outro ali, estratégico, que aparece na foto, que fala sobre o quanto você é inclusivo, que é diverso. Mas onde é que estão as pessoas que estão formulando pensamento, estão tomando decisão, né? Como é que a gente está trazendo pessoas negras para também ocupar esses espaços? E aí eu acho que quando a gente fala da cultura, é sobre ter pessoas negras sentadas à mesa, com poder na caneta, com espaço para apresentar suas ideias, com espaço para o debate, com espaço para a divergência, com espaço para a leitura plural. Infelizmente, a gente tem perdido a habilidade de dialogar numa perspectiva mais plural. Então, como é que a gente faz, né? Isso não fazer com que aquela pessoa não corra o risco de perder o trabalho dele ou ser considerado para uma vaga bacana, se ela tiver uma leitura de mundo diferente. Talvez essa seja justamente a riqueza. Então, o que eu diria é que um valor, né? E aí a gente tá falando de comunicação, mas eu acho que muitas vezes as pessoas falam, não, para assumir um lugar de liderança aqui, eu preciso estar muito bem aprimorada das minhas técnicas da faculdade de administração, mas é muito além disso. É sobre se relacionar com as pessoas, é sobre como você articula, né? O seu discurso, a comunicação. E aí é sobre como você constrói uma cultura onde as pessoas possam se sentir bem-vindas, acolhidas, com um espaço seguro, e aí eu traria, né, esse lugar da segurança psicológica para ser quem se é, para contribuir. Eu diria que, em alguma medida, tudo isso num caldeirão bem mexido, sabe, tem chances de definitivamente melhorar os espaços corporativos, os espaços acadêmicos. O papel dos gestores é olhar para uma forma intencional de construir a comunicação, mas também que ela seja muito bem articulada da porta para dentro, não só da porta para fora. Eu queria só colocar um dedinho aí da academia, né, da minha área, que é a comunicação, que a gente discute muito o seguinte: é muito comum nas empresas os líderes, os executivos, os que estão ali no topo, considerarem a comunicação um terreno de todos.
todos nós comunicamos. Isso é verdade. Uhum. Nós temos essa capacidade de comunicar. Mas o que nós estamos chamando de comunicação é produção de sentido. E a produção de sentido, ela não ocorre só no papel, né? Então, está aqui no relatório anual. Temos políticas de diversidade racial. Né? Tá muito bem. Mas e na prática? Então, a produção de sentido, ela se dá quando esta alta administração efetivamente começa a criar isso no seu DNA, começa a desenvolver o seu DNA e está na estrutura da organização, né? Então, não é um movimento do meio para baixo ou do meio para cima. Aí sim, o vertical funciona, né? Tem que vir, tem que estar incorporado. Então, a comunicação, ela tem dono. Ela tem dono, ela tem uma área, ela tem um departamento, ela tem um grupo de pessoas que estudaram e que sabem exatamente o que é formar essas redes de relacionamento. E mais importante, que o que eu acho que falta nas organizações, é escuta. Então, é muito comum a gente vir com programas maravilhosos, projetos, ações, mas a gente não escutou. Então, quando você implementa, aquilo não funciona, porque não tem sentido para ele. Tem sentido para quem estava lá em cima e achou que aquele projeto era o melhor, né? Então, a gente tem trabalhado muito na academia essa questão da comunicação. Ela é uma área tão importante quanto é finanças, recursos humanos, o jurídico, vendas, o que for. Ela tem dono no sentido de tem um grupo com repertório, tem um grupo que estudou e sabe o que tem que fazer. E um dos primeiros passos é a escuta. Se eu não escutar, muito provavelmente o meu projeto não vai funcionar, né? E aí, eu não sei se é algo para os três, eu fico olhando muito, quando eu olho para cima, no vertical, né, de cima para baixo, eu penso também no governo. Quem é que deveria estar dando um exemplo para nós, né? Uhum. Ou seja, nós tivemos um princípio de governo, né, com algumas poucas mulheres negras, e que no final do primeiro ano de governo, essas poucas já não estavam. E não foram substituídas por outras. E agora nós temos uma discussão tremenda no Supremo Tribunal Federal para uma vaga que estamos pedindo, pelo amor de Deus, tem que ser uma mulher. E o ideal seria que tal uma mulher negra? Existem, né? Eu acho que tem vários currículos sobre a mesa, né? Mas o jogo político é tão forte, né? Que essas pautas não vencem, né? Então, eu digo, quando a gente está olhando para a liderança das empresas, mas quando a gente sai das organizações, a gente tem algo maior, que é o Estado, que é o governo. E ele deveria também dar umas pistas boas para nós, né? Ou para as organizações. Eu queria colocar também uma pimenta. Uma pimenta nessa muqueca coletiva aí. Para embaraçar e complexificar um pouco as coisas, dar a dimensão desse campo que a gente está trabalhando, né? Voltando um pouco da Selma e da Aparecida. Em primeiro lugar, dizer que a Aparecida, embora ela falou que ela quis dizer no sentido de alguém que controla, né? Mas, curiosamente, e digamos assim, sintomaticamente, ela fala que a comunicação tem um dono, né? É interessante levar isso do ponto de vista simbólico, porque esse dono, geralmente, os CEOs das empresas, geralmente são os CEOs das empresas. São homens brancos, enfim, e que fazem com que nem sempre esse compromisso que deveria haver para que uma política de diversidade comece seja, de fato, tão orgânico como deveria ser, né? E, de fato, como a Selma colocou muito bem, tem que haver o compromisso dessa alta direção, né, das empresas. Elas têm que, inclusive, dizer o que é que as empresas não toleram em termos de uma prática racista, por exemplo, né? De não colocar panos quentes, enfim. E aí há uma diferença muito grande, inclusive, do Brasil para os Estados Unidos, sem querer fazer uma apologia dos Estados Unidos, um país com vários problemas também, inclusive no contexto contemporâneo. Eu volto a esse ponto daqui a pouco. Mas tem uma coisa meio
assim, paradigmática, né? Um exemplo que volta e meia retoma, mesmo conto para meus alunos, de alguns anos atrás, de uma festa numa firma, né? Na Salesforce, eu vou citar o nome porque foi um caso que se tornou público, né? Sim. E uma pessoa tirou foto lá da festa da firma, né? Festa de final do ano, e ele estava usando uma roupa, era coisa de festa fantasia e tal, com um personagem que seria o negão do WhatsApp, né? Com a hipersexualização do homem negro. E essas fotos vazaram na internet da firma, né? E foram chegar na matriz dos Estados Unidos, uma empresa da área de tecnologia, né? Enfim, e a empresa, a matriz dos Estados Unidos, pediu a demissão desse funcionário que agiu de forma inadequada. O Brasil, né? O gerente aqui no Brasil disse, não é assim, no Brasil as coisas são diferentes, as relações raciais, foi uma brincadeira, enfim, pediram, escalonou, chegou escalou, né? Como a gente fala, chegou na direção de novo da empresa nos Estados Unidos, pediram a demissão do gerente, que queria colocar panos quentes nas coisas. Foi parar na mesa do dirigente aqui no Brasil, do VP, do CEO aqui no Brasil, que também tentou acomodar um pouco a situação e pediram o pescoço do CEO da empresa aqui no Brasil. Ou seja, estavam dizendo lá nos Estados Unidos, naquele contexto histórico, que talvez seja diferente do contexto histórico atual, de que a gente não tolera, né, certas práticas racistas e a gente tem um compromisso de afirmar isso, porque a comunicação também é isso. Sim, Comunicação não é só um memorando, não é só o relatório de responsabilidade social corporativa, de diversidade, é aquilo que acontece na festa da firma, né, e que vaza, inclusive, publicamente, gerando uma crise de reputação para a própria empresa, né. Por outro lado, 2 pontos mais que eu queria chamar a atenção, se esse compromisso da alta direção é fundamental, e aqui eu complemento ao que a Selma falou, na própria fala da Selma, ela já trouxe isso, né? O papel das camadas gerenciais é muito importante também, né? É complementar. Por quê? Porque o CEO ou a CEO, como deveria ser, são pessoas que têm um cargo, digamos assim, diplomático, né? Fazendo analogia com o Estado, mas depois eu volto para a questão do Estado no sentido real do Estado que a Maria Aparecida traz, o Estado, né? O chefe de Estado, ele tem uma figura diplomática, né? Ele vai, visita os outros países, ele fala com os ministros, ele fala com liderança de empresa, fala com o movimento sindical, fala com os movimentos sociais, mas quem vai tocando as políticas são suas equipes, né? Os secretários, né? Os ministérios e os corpos técnicos dentro desses ministérios, né? Exatamente. Enfim, nas empresas acontece a mesma coisa também. Se você não tem uma camada gerencial comprometida, letrada, como a gente fala hoje nessas questões, ela pode pegar aplique-se, né? Da direção maior da empresa e ficar enrolando, postergando, aí avança mais numa dimensão da diversidade do que na outra, né? Porque uma dimensão da diversidade é mais paletável para essa camada gerencial do que uma outra dimensão da diversidade, né? A maior pressão, a menor pressão, enfim. O inverso também pode acontecer. Uma camada gerencial comprometida, a duras penas, pode ir se articulando, conseguindo alianças, composições de força, para conseguir sensibilizar a direção da empresa da importância de um comprometimento com a diversidade, etc. e tal. É duro, mas pode acontecer, né? E aí a gente abre, então, agora 2 braços. Se essa camada gerencial é formada também por pessoas negras, e a gente está discutindo isso aqui, né, no mês da consciência negra, temos que atentar para uma sobrecarga de trabalho, porque essa pessoa negra, além de ter que bater as suas metas, a gente falou isso, num contexto de um capitalismo contemporâneo, que é outra discussão, que tem trazido sofrimento psíquico para muitas pessoas por conta das metas, muitas vezes inatingíveis, com equipes de trabalho cada vez mais reduzidas, né, mas é uma discussão bem ampla, que não é o caso de retomar aqui, mas essas pessoas negras têm que bater as suas metas na sua área, no seu departamento, que tem que ver com RH, né? Com tecnologia, com finanças, com a parte comercial da empresa, e muitas vezes ainda tem que carregar nos ombros essa taxa de promover as políticas de diversidade da empresa, ou se comprometer, ou se engajar nessas políticas de diversidade da empresa, né? Que as pessoas brancas não necessariamente têm esse compromisso, né? Então, aí uma carga maior que a gente tem que estar de olho, né? Atentos a isso. Esse é um ponto. Agora, um comentário rápido em relação a essa questão do Estado, que a Aparecida trouxe. O Estado tem um papel central, eu mesmo chamei aqui a atenção antes, né? Sobre o papel regulador do Estado, sobre a questão das políticas públicas, o papel indutor do Estado, o papel de exemplo. E aí chamar a atenção para o mundo contemporâneo, onde a gente tem alguns chefes de Estado,
né? Ou melhor, uma escalada no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares do mundo, da chamada extrema-direita, com seu discurso de ódio e com o seu freio de mão puxado em relação a avanços que a gente tinha feito, não eram tantos, pautas, mas eram alguns, nessas pautas de diversidade, né? Relativas à orientação sexual, gênero e a questão racial. E um chefe de Estado num país bastante influente para o mundo hoje, como Donald Trump, fazendo chantagens com universidades, como Harvard, com empresas, né? Se você é uma empresa europeia e tem contratos com o Estado estadunidense, corte os seus programas de diversidade, senão a gente não vai renovar os seus contratos, né? Enfim, então isso também, nesse contexto, muitas empresas têm desembarcado de políticas de diversidade que possuíam, né? Lá como aqui, empresas multinacionais, enfim. Então é um cenário também de muito tensionamento. A Selma pode contar, porque transitou nessas empresas multinacionais, desses tensionamentos. Eu geralmente brinco com os alunos e alunas na faculdade também, alunos, de que a história vai nos guardar alguma coisa, porque muitas empresas que embarcaram nesse discurso, nessa prática, né? Algumas com algum alinhamento entre discurso e prática, no contexto do assassinato de George Floyd, e se tornaram chamadas marcas ativistas, agora botaram freio de mão. E a sociedade vai cobrar lá no futuro. Como assim você assumiu uma postura antirracista? Esperemos que a sociedade brasileira também cobre do Estado essa e das empresas, ausência, né? Porque para nós que estamos na academia e principalmente trabalhando com estudantes de graduação, isso soa para eles um discurso vazio, né? Porque na medida em que a gente traz esse debate, eles dizem, mas olha o que está acontecendo, né? Nós tínhamos 5 mulheres, sei lá, não é esse o número, mas nós tínhamos X mulheres como ministras, hoje nós só temos Y, né? E aí, professora, o que acontece, né? Então, a gente tem mesmo uma das funções nossas na formação, principalmente da Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, em primeiro lugar, formar cidadãos. É formar pessoas críticas, reflexivas, e depois formarmos profissionais. Então, esta reflexão, né, que a gente está fazendo aqui, a gente também leva para a universidade, né, e o guia serve um pouquinho também para isso, né? Para a gente municiar, e o que eu digo para eles, os alunos, não só alunos como nós também, precisamos ter repertório. Porque se eu não tenho repertório, como que eu chego para a alta administração e digo, isso é importante? Políticas antirracistas são importantes, precisamos trabalhar. Mas se eu não tenho repertório, eu não tenho como argumentar tudo isso, né? Eu acho que a Selma também deve ter vivenciado isso numa empresa norte-americana, né? Essas questões. Só deixa eu fazer um break aqui para a gente organizar os pensamentos. Você tem mais 8 minutos, certo? Eu tenho... porque nós já passamos de montão e eu tenho um compromisso. Eu ia perguntar se a gente pula o bloco 4 e já vai direto aqui, ó. Para o encerramento? Cá estamos... Porque falta uma resposta, eu acho que teria uma resposta conclusiva da Selma. Isso, mas a gente pode a pergunta da professora, né, agora. Mas eu posso fazer as duas perguntas eu posso fazer as 2 perguntas da professora? Como é que fica se ela não tiver? Não, mas não precisa mais perguntar nada. Eu acho que daria pra gente já vir direto pra cá. Estamos chegando ao final. Mais um episódio já. Eu acho que a Selma responde agora o que a Aparecida colocou. E depois já vai para as considerações finais de cada um. Isso é uma massa de diálogos, né? Vocês querem fazer mais algum comentário, né? Pra mim tá bem amarradinho. A gente já tá com 2 horas. Então, eu tô preocupada com... Ele vai ter que botar muita tesoura, porque é muito longo. 12:10 já. Então, eu tenho um compromisso. Eu tenho que pegar mas tudo bem, vamos responder. Então, a Selma responde a professora, né? Agora, certo. E aí você já emenda no encerramento. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E a minha pergunta era das questões que eu vivi na empresa americana. Isso. E aí acho que dá para conectar com essa aqui de políticas públicas, políticas reais e de equidade. Acho que dá para a gente conectar com o que o Jaime trouxe.
Acho que para contribuir aqui na Soma, né, eu fiquei muito inspirada pela fala da professora que trouxe que a área de comunicação tem dono, tem expert, tem pessoas que pensam, construíram um repertório para endereçar isso e, obviamente, disseminar entre os diferentes níveis e eixos das empresas, do governo. Eu acho que o mesmo caminho se aplica aos temas de diversidade. Acho que talvez muito do que a gente tem perdido historicamente com relação ao avanço nessa agenda, e aí se percebe em muitas empresas, é a percepção de qualquer pessoa, e todo mundo pode sim contribuir, como todo mundo pode comunicar, todo mundo pode sim ser um aliado do tema, mas é achar que todas as pessoas, independente do que é a sua expertise no trabalho, tem que acumular ou precisa ter espaço para acumular uma segunda mochila e sair advogando e falando sobre as temáticas. E aí a gente começa a construir um arcabouço completamente confuso, porque vai ter gente que vai, de fato, ter informação, tem gente que vai já que todo mundo pode falar, né? Enfim, até papagaio fala, você vai trazer o que você acha, o que se pensa na sua família, a sua forma de ler o mundo, o que ela representa. E isso pode ser um desserviço muitas vezes para o avanço da pauta. Então, acho que, principalmente agora, nesse momento de mundo, mais do que necessário conseguir valorizar os saberes acumulados, o repertório acumulado de pessoas que se desenvolveram a partir, né, das agendas de diversidade para impulsionar de uma maneira intencional, de uma maneira estratégica, essa agenda, tanto dentro das empresas. Eu diria que hoje eu leio que a gente, como país, avançou muito no campo acadêmico em função das ações afirmativas, né? Em alguma medida nas ações também no espaço de trabalho público, também em função dos concursos, né? De novo, aí, ações afirmativas. Mas a gente tem uma barreira que está dada, assim, né? O mundo privado, o mundo das organizações também do terceiro setor, precisam, eu acho que se envolver se comprometer de uma maneira mais intencional para políticas afirmativas eficientes e que, de fato, tragam diversidade, equidade e inclusão. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar vendo a massa, talvez particularmente de pessoas negras, de pessoas periféricas, de mulheres, ocupando a base da pirâmide. E ainda você tem um bom discurso para o seu relatório de final de ano, porque você tem um percentual gigante, porque é a massa, mas o topo ainda muito vazio. Então, essa distância, né, da base da pirâmide para o topo precisa ter cada vez mais de pessoas ocupando esse espaço. A gente vê, e saiu no resultado da pesquisa Ethos desse ano, que a gente conseguiu, e aí é resultado das ações afirmativas, um volume muito maior de pessoas negras nos programas de trainee. O detalhe e a próxima etapa? Sim. Onde é que as pessoas estão indo depois do programa de trainee? Porque se você vê um volume acima, né, da média em pessoas negras ocupando, bom, então elas fizeram toda a etapa lá da corrida de 100 metros, né, a antes e a oficial. E elas conseguiram chegar nesses espaços, elas ocuparam essas vagas de trainee. Mas as empresas, de fato, estão construindo espaços de acolhimento e de desenvolvimento. E eu acho que esse tem que ser um ruído que sonde a memória, a cabeça de todos os gestores diariamente. É da gente não se acostumar a chegar nos espaços, nas mesas, nas tomadas de decisão e não conseguir ver a representação de pessoas diversas ali contribuírem, em particular. A gente está aqui em novembro das pessoas negras, das mulheres negras, porque tem aí um conjunto de dados que mostram da nossa capacitação, da inserção acadêmica, dos anos de estudo, só que isso não é representado de maneira equivalente no mundo do trabalho. Então, acho que tem muito para as empresas fazerem para que a gente, de fato, construa um mundo mais inclusivo, mais equitativo, de fato, mais justo para todo mundo, sem deixar mais 50% da população para trás. A professora Maria Aparecida trouxe essa questão da escuta. Eu entendo muito do ponto de vista de pesquisa, de saber e de troca, mas eu também acho interessante nós falarmos sobre a escuta de quando uma pessoa começa a falar, independentemente de um lado ou de outro. Ano que vem, ano eleitoral, a gente sabe disso. A gente está realmente ouvindo ou a gente está esperando o nosso momento de falar? Porque se é a opção 2... nada vai se transformar, nada vai mudar.
Eu gosto muito de quando uma pessoa está falando, eu estou prestando atenção. Se eu lembro de alguma coisa que eu quero falar, eu anoto aqui e volto. Porque se eu já estou olhando para a pessoa e ela está fazendo assim, ela está pensando no que ela vai falar contra o que você está falando, e eu volto, independentemente de um lado ou de outro. A gente está nesse movimento aqui no Brasil, infelizmente, né? Isso tudo que nós estamos propondo aqui não acontece. Então, eu vejo muito olhar, saberes, né, ancestrais, os indígenas são assim, né? Depois que uma pessoa fala normalmente, o cacique fala, ou alguma outra pessoa daquele grupo, existe um silêncio, e um silêncio de respeito, porque dá para nós absorvermos e avaliarmos se temos alguma coisa realmente a contribuir. E quanto que ancorou aquilo que foi dito pela outra pessoa? A diversidade de opinião mesmo sendo ancorada de todos os lados para esses próximos passos. E, bom, falando aqui sobre o futuro, né? O futuro começa quando deixamos de falar sobre e passamos a construir com. Estamos chegando ao final de mais um episódio, mas antes de terminarmos, eu quero uma mensagem final de cada um de vocês. Se a comunicação é o espelho de quem somos, que imagem vocês esperam ver refletida daqui a 10 anos nas universidades, nas empresas e na sociedade? Pedro Jaime, você começa? Eu começo. Em primeiro lugar, saudar aqui essa mesa, dizer que foi uma alegria muito grande participar desse debate, saudar a produção do Guia da Diversidade, capitaneada aí pela Maria Aparecida, pelas discussões, aprendi bastante nesse diálogo aqui de hoje, né? Eu diria que meu sonho de futuro, né, minha utopia de futuro, para a qual eu tenho que trabalhar e contar com outras pessoas que trabalhem também, é de uma sociedade que não só respeite, mas valorize, né, as diversidades e reduza as desigualdades. E mais que isso, que não faça das desigualdades, desculpa, posso retomar aqui? Vou começar minha frase de novo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar aqui esse encontro de hoje, essa participação nesse debate, o mês da consciência negra, saudar o Zumbi dos Palmares e todos aqueles outros e outras que lutaram para que a gente chegasse até aqui e falasse desses assuntos com muito mais abertura, né? Saudar também a professora Maria Aparecida pela produção do Guia da Diversidade, que vai ajudar muito as universidades, as empresas e outros tipos de organização a avançarem nessa agenda da diversidade que nos tocou conversar aqui hoje. Com relação à minha utopia de futuro, eu diria, pensando em organizações de maneira geral, públicas, privadas, do terceiro setor, né, não governamentais, que minha utopia de futuro para essas organizações é de que elas sejam, como a nossa sociedade como um todo, as nossas sociedades como um todo, organizações e sociedades que não só respeitem, mas valorizem as diferenças e reduzam as desigualdades. E mais que isso, que não façam das diferenças, fontes de desigualdades, né? As diferenças são riquezas da humanidade, são patrimônio da humanidade e não devem por conta dos racismos, dos sexismos, das fobias, né? Homofobias, xenofobias, produzir desigualdades. Vamos celebrar, valorizar, respeitar as diferenças e produzir sociedades menos desiguais, mais equitativas. Enfim, é a minha utopia de futuro para sociedades e para organizações. Obrigada, professor. Selma? O meu desejo, pensando em imagem de futuro, é que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade do bem viver, que eu acho que está muito ancorada, né, no que o professor acaba de trazer, mas eu vou pegar uma carona aqui no momento de COP30, a Marcha das Mulheres Negras, né, eu tô com a imagem de floresta, assim, sabe? Que todas as diferentes corpos, né, que fazem parte daquela biodiversidade são super importantes para que flua, para que o planeta respire, para que as coisas funcionem. E as mulheres negras vêm há séculos falando da importância do bem viver, de viver de forma plena, né? Uma sabedoria ancestral que tá aí dada e que a gente quer compartilhar e poder viver e não sobreviver. Então, acho que a minha visão de futuro é que a gente possa viver de forma plena, íntegra e digna. Que a gente não tenha medos todos os dias de sair de casa e de se deparar com as violências, com todos os tipos de violência, né? As violências contra os nossos corpos por sermos quem somos. Então, que isso seja de fato um fator de valorização, de riqueza e que a gente consiga construir aí uma sociedade de fato mais justa e mais plena para todos.
Obrigada, Selma. Maria Aparecida. Bem, o meu sonho é que a gente possa deixar de ser tolerante para ser respeituoso com o outro, com a diversidade, né? Eu acho que as empresas têm tolerado, né? Vamos abrir aqui, vamos dar um espaço ali, mas não é o respeito à diversidade. E enquanto a gente não tiver respeito, nós vamos ter muita violência, seja ela direta, estrutural ou simbólica, cultural, né? Então, esse é meu sonho. Agradeço imensamente. Assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Hoje celebramos o mês da consciência negra e o lançamento de um e-book recheado de conteúdo rico, de informações verificadas e que vai ajudar muito nessa caminhada por uma sociedade mais diversa e inclusiva. Que essa conversa inspire práticas verdadeiras, projetos transformadores e uma comunicação que ajude a ampliar vozes. Gostou da conversa? Então não esqueça de se inscrever no canal da Trama no YouTube, @TramaComunicacão, e ativar as notificações para acompanhar as próximas edições. Você também pode ouvir esse videocast na sua plataforma de áudio favorita. Agradeço a companhia e até a próxima.